Amados, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o 5º dia da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. E como tenho feito, como forma, medida de acessibilidade, eu farei minha audiodescrição. Meu nome é Júlio de Carvalho, tenho 43 anos, sou homem, sou pardo, calvo, uso cabelo cortado à máquina. Estou usando uma blusa de malha preta, de manga curta, e no fundo aqui da parede da filmagem é um fundo branco, então este é o cenário que a gente está desenrolando a nossa devocional. Sou membro da Igreja Batista Rosa de Saron. Essa campanha ela tem início na igreja, mas a gente estendeu a todo e qualquer irmão ou amigo que queira se unir a nós nesse período de 23 de fevereiro de 2026 a 3 de abril deste mesmo ano. 40 dias de jejum e oração. Deus tem trabalhado na nossa vida, operado em nós, para nós e através de nós. Quero convidá-lo, então, a abrir a Bíblia e acompanhar a leitura no livro do Gênesis, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 13. Usaremos a versão NVI. E o texto vai dizer o seguinte: Saiu, pois, Abrão da terra do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em ouro e prata. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela região. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, entre eu e entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Amém. Queridos, eu quero destacar aqui, há um destaque do versículo, como versículo-chave para nos direcionar nesta devocional, parte do versículo 8 deste mesmo capítulo que lemos, do versículo 8, a parte que diz: Afinal, somos irmãos. E o tema da devocional de hoje é empatia. Como pano de fundo está o chamado de Abrão. Abrão foi chamado pelo Senhor, aqui ele ainda não tinha sido rebatizado, diríamos assim, o seu nome para Abraão. Deus chamou Abrão para fazer deste um homem famoso, abençoado, uma bênção e principalmente pai de uma grande nação. E isso, amados, passava invariavelmente que na necessidade dele obedecer uma ordem do Senhor, sair do meio do seu povo, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que ele ainda nem sabia, que Deus revelaria em tempo oportuno. Mas é interessante que Abrão saiu da sua parentela, mas a sua parentela não saiu de Abrão.
porque ele leva consigo o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão. O texto diz que ambos, Abrão e Ló, possuíam rebanhos e bens tão numerosos que a terra em que vivia não conseguia comportá-los. Então, tendo surgido ali as desavenças entre os pastores dos rebanhos de Ló e de Abrão, o seu tio dá o direito ao seu sobrinho de escolher o melhor lugar para ir, para que eles juntos, naquele mesmo local ali, não tivessem desavenças. Então Ló, eu imagino que Ló deveria ter tentado convencer, diríamos assim, o seu tio, porque na verdade ele não media o conflito e isso traz sérios problemas para ele. Porque se ele convence o seu tio, ele permanecia sob as bênçãos do seu tio, do seu cuidado. Ali a palavra diz que as famílias, elas estavam estabelecidas, elas se conheciam e elas poderiam se proteger, porque na terra em que estavam haviam dois povos estrangeiros, e isso também trazia risco para eles. Então Ló, em vez de olhar para todo esse cenário e tentar manter a proximidade, a convivência com seu tio, tentar mediar todo aquele conflito, não. Na verdade, Ló fica preocupado em construir mais riqueza. Ló escolheu as campinas do Jordão. Naquele lugar diz a palavra que ele armou as suas tendas para Sodoma e Gomorra, uma região corrupta e promíscua. Definitivamente, Ló não fez a escolha certa e sofreu consequências irreparáveis por isso. Certa feita, a família de Ló, ele, a esposa e as filhas, foram levados cativos, porque 4 reis invadiram as terras de Sodoma e Gomorra. E o mais tremendo disso é que Abrão nunca foi indiferente aos problemas do seu sobrinho. Além dele ter sido levado cativo, outro problema enfrentado por Ló, em função dessa escolha errada, diríamos assim, foi que a sua esposa, voltada para o materialismo, para esse mundo, desobedeceu uma ordem expressa dos anjos do Senhor e, ao sair de Sodoma e Gomorra, foi transformada numa estátua de sal. Seus genros, que escolheram permanecer naquela cidade promíscua, foram consumidos pelo fogo. De igual modo, todas as suas riquezas. Jó perdeu tudo, só sobrara ele e as suas filhas. E aí o ápice da desgraça, da maldição na vida de Ló, porque de uma forma trágica, né, ele foi enganado e molestado pelas próprias filhas. De maneira que elas tiveram filho dele, e esses filhos eram netos, e os netos eram filhos de Ló. E como falamos, Abrão nunca foi indiferente a tudo que o seu sobrinho passava. Ele nunca levou em consideração no sentido de levar ao coração aquelas más escolhas. Como falamos, quando Ló foi levado cativo, Abrão reuniu 318 dos seus melhores homens de combate. Foi lá e resgatou o seu sobrinho. Seu sobrinho, então, em vez de reconsiderar a sua decisão de morar longe do tio, das bênçãos, do cuidado, da proteção mútua das famílias, resolve voltar para Sodoma e Gomorra. E lá ele passa por tudo isso que narramos com a sua família e com ele também. Meus amados, muitos de nós, na verdade, ao tomarmos conhecimento de decisões erradas, de amigos, conhecidos, né, irmãos em Cristo, infelizmente a gente age de forma imatura, egoísta e orgulhosa. Porque nós criamos no nosso coração, muitos de nós, expectativas que aquelas pessoas que agiram daquela forma, contrariando o nosso pensamento, o nosso conselho, a nossa vontade, nós criamos expectativas de que elas, como diz o ditado, quebrem a cara, né? Nós, na verdade, fazemos isso porque somos maus. E sem o Espírito Santo em nossa vida, é impossível termos empatia. Amados, a empatia é a expressão do amor do cristão, é a expressão do amor em Cristo. Se não tivermos empatia
por aqueles que passam por dificuldades, o Espírito de Deus não está conduzindo, reinando, presidindo o nosso coração. Muitas vezes nós falamos, bem feito, olha lá, quem procura acha, não quis me ouvir, ou ainda, agora que arque com as consequências, sem falar da maledicência nas ações que a gente tem quando pede oração. Dizemos que pedimos oração por alguém, não porque estamos preocupados, não porque temos empatia, simplesmente porque queremos falar mal, fazer fofoca da vida do nosso irmão, do nosso amigo, do nosso familiar, daquele que convive conosco. E eu queria que Deus falasse ao nosso coração, para que manifestássemos o amor de Cristo por nós através da empatia. Então, diante da dor, do sofrimento, das consequências negativas de alguém que conhecemos, que foi orgulhoso, que decidiu tomar as decisões por si próprio, seja qual for a motivação errada, nós temos que pedir a Deus misericórdia e ter empatia por aquela vida. Por isso eu quero orar com você nessa hora e convidar você a se colocar de joelho, né? Assim como na devocional anterior, né? Eu estou ainda impedido de poder me colocar de joelhos, mas eu quero convidar nessa hora você a se colocar de joelhos, porque esses são os nossos propósitos de oração e por eles nós nos colocaremos de joelho, pedindo ao Senhor perdão pela nossa indiferença, pela dor, pelo sofrimento, por aquilo que desejamos, né? O mal que desejamos àqueles que agiram de forma errada. Pedir ao Pai que o Espírito Santo dirija a nossa vida, né? E que a gente possa, de fato, mortificar a carne diariamente. Pedir a Deus que a bondade e a fidelidade, que é fruto do Espírito Santo, possa manifestar nas nossas orações, né? E em favor daqueles que estão caídos. E pedir a Deus, né? Para que a gente sempre interceda por essas pessoas. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, porque mais do que empatia por nós, o Senhor teve um incomparável amor ao morrer naquela cruz do Calvário. A amargura da dor, do sofrimento do teu filho, ó Deus, trouxe doçura à nossa vida. Ó Deus, e que nós pedimos nessa hora é que tenhamos, ó Deus, esse amor manifestado através também da empatia. Sabemos, ó Deus, que pessoas tomam decisões erradas, contrariando a tua vontade, a tua direção, o nosso bom conselho. Ó Deus, tomam essas decisões por imaturidade, por orgulho, por vaidade. Mas, Pai, não cabe a nós torcer para que elas, como diz o ditado, quebrem a cara. Antes a gente tem que pedir que elas sejam convencidas pelo teu Santo Espírito. Por isso pedimos a ti perdão pelas vezes que desejamos esse mal. Pedimos perdão ao Senhor, ó Deus, pelas vezes que não oramos pelo caído, que não tivemos empatia. E pedimos também, ó Deus, a tua direção para a gente sempre suplicar, clamar e não desistir dessas vidas, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor foi até o final, o Senhor foi até a morte, como diz a tua palavra, morte de cruz. Que a empatia, Senhor, possa abundar em nosso coração. Que a bondade, Senhor, a amabilidade, ó Deus, e todo fruto do teu Santo Espírito, ó Deus, sejam manifestados para que possamos amar, cuidar, continuar aconselhando e torcer por aqueles, ó Deus, que tiveram a decisão errada, torcer para que eles tenham um encontro contigo e reconsiderem as suas decisões. Muito obrigado por esse quinto dia, muito obrigado pelo teu sustento. Ó Deus, pedimos ao Senhor que repreenda todas as retaliações do inferno, que tudo caia por terra, que nada faça a gente parar, que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos para que a nossa vida e saúde sejam poupadas, para que a gente possa avançar nessa caminhada, nessa jornada de 40 dias de jejum e oração. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do teu Filho amado. Amém. Queridos, quinto dia, muito bom estar com cada um de vocês. Se Deus assim nos permitir, amanhã estaremos juntos com mais uma devocional. Deus abençoe sua vida, sua família. Esteja conosco em uma das nossas atividades. Você pode mandar um e-mail
para poder saber as atividades que tem. E em tempo oportuno também nós divulgaremos todas elas. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua confiança. Deus te abençoe e fique na paz. Amém.